Você precisa parar de comprar gibi novo e precisa reler os seus gibis. É isso mesmo, meus queridos amigos e amigas que acompanham o Nerd Mochilinha. Hoje eu vou falar com vocês sobre a sua missão de reler seus gibis, né? A gente sabe que é muito bom comprar gibi. Gibi novo dá uma revigorada na alma, né? Você compra, você fica feliz, vem aquela felicidade momentânea contra a tristeza que é viver na era do capitalismo, né? Você compra, você fica 5 minutos feliz e depois você já põe aquele gibi na estante e um dia, sabe-se lá quando, você vai ler esse gibi. Mas a vida é isso. Mas assim, galera, hoje o que eu quero falar aqui com vocês é muito simples. É muito simples. Esse início de 2025, eu tô numa fase que ou eu estou relendo, ou eu estou redescobrindo coisas que eu já li há muito tempo atrás e eu não tinha a ideia de algumas coisas. Porque assim, finalzinho de 2024, eu sempre estou muito focado em ler os gibis para eu poder montar o meu vídeo de melhores do ano. Então assim, o fato de eu reler alguma coisa no fim de ano é muito difícil, né? Mas aí quando é início do ano as editoras ainda não lançaram nada, você tá sem pressa nenhuma. Por exemplo, a minha única pressa que eu tenho aqui nesse início de janeiro é ler Acting Class do Nick Dranazo, sei lá como é que fala o nome desse cara. Todo vídeo eu vou falar essa frase, eu não sei até hoje como é que fala o nome desse cara. E ele vai sair pela Veneta agora no final de janeiro, então eu tenho aqui a minha versão importada, que eu demorei 2 anos e meio para ler. Eu comprei isso aqui em agosto de 2022, que foi quando saiu, e só agora, em 2025, eu tô lendo. Isso aí também é um papo para um outro vídeo, né? Será que a gente tem que ter pressa para ler gibi? Será que a gente tem que pegar um gibi e já ler quando ele chega? Será que, sabe? Eu acho que isso aí também é um outro papo que a gente pode ter aqui, jogar uma conversa fora, enfim, né? Mas assim, galera, aí esse início de ano eu tô relendo algumas coisas, eu tô parando para reler, e isso me despertou muito por conta desse gibi aqui. É a Epic Collection do Demolidor, que marca o início da fase Anne Nocent, né? A nossa Nocente, nossa querida Anne, né? Que escreveu o Demolidor nos anos 80, e eu admito que não li essa fase inteira. Eu li algumas edições há muito tempo atrás. Porque assim, eu comecei a ler gibi de maneira séria, colecionar mesmo, de verdade. Isso foi em 2001. Na época eu tinha 11 anos de idade. Ou seja, eu não sabia porra nenhuma da minha vida. E eu li muita coisa. Comecei colecionando o Homem-Aranha Premium da editora Abril, que tinha a terrível fase do Howard Mack, que tinha o Homem-Aranha do John Byrne, né, que é uma merda, entre outras coisas. Então eu começava a ler qualquer coisa que eu via na minha frente. Nessa era da minha vida, eu li algumas edições do Demolidor da Inocente, de uns formatinhos que apareceram para mim. E eu achei legal. Porra, adorava ver os desenhos do John Romita Jr., os desenhos, né, de outros desenhistas ali que desenharam essa fase. E aí, eu completei essa coleção da Inocente no formato Epic meio que recentemente. E eu peguei esse início de ano para ler. E eu fui extremamente surpreendido com uma história que eu pretendo avaliar com calma aqui no canal. Muito provável que seja o meu próximo vídeo, inclusive, já adianto, que é essa edição aqui, com essa arte do Walt Simonson, né, o Waltinho Simonson, aqui, essa bela capa, que tem a história de que o Demolidor e a Viúva Negra, eles precisam enfrentar um soldado que sofreu uma espécie de experimento igual ao Bazooka. Bazooka, que veio da fase anterior com Frank Miller na famosa história A Queda de Murdoch. E aí é meio que uma consequência direta da Queda de Murdoch, essa história. E essa história ela é maravilhosa. Porque assim, quando eu li esse gibi aqui na época, eu não tinha sacado as nuances que a Anne Nocente ela coloca no gibi.
né? Por exemplo, só essa história aqui, ela aborda religiosidade, religiosidade, aborda também a questão do exército, a questão de como que o exército ele é mal visto pela população norte-americana, principalmente naquela época, que era meio que uma consequência direta da guerra do Vietnã. Ela aborda, cara, ela aborda muita coisa. Ela aborda muita coisa, tudo isso em 22 páginas. Então, assim, quando eu digo esse fato de você reler um gibi, é porque, assim, querendo ou não, você também, ao longo da sua vida, você vai adquirindo bagagem, você acumula inteligência e você também acumula burrice, né? Então, assim, mas eu gosto de imaginar que a galera acumula um pouco mais de inteligência, né? Um pouco de vivência, que faz com que você veja um gibi que você leu há muito tempo com outros olhos. Com outros olhos. Eu falo isso porque, assim, quando você é uma criança, quando a gente começou a ler gibi de herói, todos nós éramos crianças, basicamente, né? Nós éramos pré-adolescentes ou mesmo adolescentes, e quando a gente está nessa época da vida, a gente a gente não é lá muito inteligente, né? A gente não tem a vivência, a gente não aprendeu algumas coisas, a gente não tomou porrada na vida, a gente não consumiu muita cultura, né? Aí você pode chegar e argumentar para mim, pô, Matheus, mas aí eu não quero destruir as minhas ótimas memórias da infância, que quando eu era uma criança feliz e sem preocupações na vida, se eu tinha que pagar o IPVA, o IPTU, enfim, essas coisas, tinha que pagar ali um tributo, e aquela história na minha cabeça ela continua maravilhosa. É um risco que você corre. É um risco muito sério que você corre de isso acontecer, né? Às vezes a vida não é um morango, né, gente? Então, assim, é importante você reler até para ver se aquele cara que você tanto gostava ali no passado é um cara bom. É um cara bom mesmo. Por exemplo, pô, eu tava lendo aqui esse gibi da Era Inocente, relendo, na verdade, né? Umas edições que eu me lembrava que eu tinha lido, e falei, cara, essa mulher aqui, ela tava escrevendo uma parada muito séria nos anos 80. Que é uma coisa que quando eu era um pouco mais jovem, eu não tinha ideia do que a escritora ela estava querendo passar ali naquele gibi. Não era apenas um gibi de heróis, era uma coisa muito mais profunda. Por exemplo, uma coisa que eu quero muito reler é Retalhos. Retalhos porque eu lembro que na época que eu li, quando saiu aqui no Brasil pela Quadrinhos da Companhia, ou pela companhia, acho que na época era a Companhia das Letras, ainda não tinha o selo. Eu achei isso aqui, nossa, né? Caramba, isso aqui é muito profundo. Caramba, né? Só que aí depois, ao longo do tempo que eu fui lendo algumas biografias de alguns autores, tem gente que não tem uma vida tão interessante assim para você ler um gibi, né? Será que a vida do Craig Thompson é tão interessante assim? Será que eu relendo esse gibi mais de 10 anos depois ele ainda continuará sendo interessante? E mais do que isso, assim, gente, tem gibi que quando você pega na época para sair, que ele saiu, será que você tinha de verdade a bagagem para você ler aquele gibi? Eu falo isso trazendo 2 exemplos aqui, porque assim, eu li Os Invisíveis quando a Pixel Media trouxe aqui o encadernado aqui pro Brasil. Cara, e eu li naquela época e eu lembro que eu gostei muito do que eu li, mas ao mesmo tempo eu não tinha entendido muita coisa. Algo naquele gibi, ele tinha me atraído. Tipo assim, cara, aquilo ali tinha, sabe, tinha uma energia ali, tinha alguma coisa que me fez querer e gostar daquele gibi. Mas será que eu entendi? E eu reconheço que eu não entendi muita coisa. E tem outro gibi que também eu quero pegar para reler, que é esse aqui, Prometeia, do Alan Moore, junto com o J.H. Williams 3, que, cara, é um gibi que, porra, tem muita coisa, que coincidentemente os 2 gibis eles têm muitas mensagens, tem todo um background por trás. E é muito mais interessante você reler esse gibi
pesquisando, indo atrás, você tendo um conhecimento adquirido para você poder aproveitar uma obra que, porra, o Alan Moore chegou e se esforçou para criar uma trama aqui sobre essa moça que está aqui voando na capa. Então, assim, é muito bom você reler gibi. E, ao mesmo tempo, é bom você reler gibi para você ver que aqueles gibis que você leu não são tão legais. Na época, eu tinha achado o Capitão América branco um gibi interessante. Só que depois, quando eu reli, eu falei, pô, isso aqui é claramente o pior material do Jeff Loeb e do Tim Sale feito pela dupla, né? Assim, na chamada série das cores. É disparado o pior material. E até você tendo outras ideias por trás, assim, você tendo um conhecimento que, por exemplo, esse gibi, ele foi feito durante o período em que o filho do Jeff Loeb, ele tinha falecido. Então, assim, pô, isso acaba afetando, né, o material que é produzido, né? Por exemplo, Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, fiz um vídeo aqui no canal. Eu tinha achado uma merda isso aqui na época que eu li, e quando eu reli, eu falei, porra, o Matheus do passado tá certo, porque esse gibi aqui é uma merda. Porra, John Cassaday, que Deus o tenha, carregou esse gibi aqui nas costas. É muito legal você reler. E, pô, outro exemplo, quando eu reli o Homem de Ferro Extremes, que eu até fiz um vídeo aqui no canal, coincidentemente esses 3 últimos gibis que eu falei aqui, são gibis que eu fiz são gibis que eu fiz no canal não, né? São gibis que eu analisei aqui no canal, que eu parei, porra, eu vou reler e tal, e falei, pô, isso aqui tem uma qualidade que na época eu não tinha enxergado, principalmente aqui no Homem de Ferro. O Homem de Ferro tem toda uma questão aqui, que o verdadeiro vilão desse gibi é Tony Stark. É Tony Stark, é esse cara aqui, ó. O verdadeiro vilão do gibi é Tony Stark, não é o cara lá, o Maulen, que ele enfrenta. O maior inimigo de Tony Stark é ele próprio aqui. Só que quando esse gibi saiu na época, em 2005, quando eu tinha 2005, eu tinha 15 anos de idade. Eu li e falei, nossa, que legal, né? Pá, caramba. Aí quando eu reli isso aqui no ano passado, eu acho que foi ano passado ou retrasado, não lembro. Pô, toda uma nova perspectiva que eu não tinha, né? Então, assim, cara, é muito importante você reler gibis, né? Eu comentei isso no Twitter, e aí o grande professor, como que é a arroba dele? O grande Carlos, eu esqueci a arroba dele, o Carlos, um abraço pro Carlos, ele falou que ele sentiu uma culpa de ele ver a pilha de gibis inéditos dele, e ele fala assim, porra, eu tô deixando de ler um gibi novo para eu passar na frente e reler uma parada, eu me senti um pouco culpado. Eu, particularmente, eu nunca senti esse tipo de sentimento, mas eu entendo quem tem isso. Né? Porque assim, à medida que você vai comprando, pô, você quer ler, aí fala, não, dessa vez eu vou pegar um gibi aqui, pô, mas e esses aqui que estão, né, os novos, o que eu faço com eles? Então, assim, cara, não se sinta culpado. Releia o seu gibi, vença seus medos, tenha uma nova perspectiva. Tanto é que nessa semana eu reli o gibi da Umbrella Academy, a suíte do Apocalipse, e ele continuou muito bom. Na época, na minha cabeça, ele era bom. Eu reli e falei, pô, ele continua bom. E eu encontrei falhas que na época eu não tinha a capacidade de enxergar. E hoje eu tenho. Então é isso, pessoal. Eu trouxe toda essa pensata aqui para vocês, para falar o seguinte: releia seus gibis. Releia, sabe? A pilha de leitura nova, ela vai estar ali. Tenta diminuir um pouquinho ali, né, as compras novas. Continue comprando. Não perca essa vontade de comprar gibi novos. Porque é interessante você conhecer materiais, visões novas, ideias novas. Mas ao mesmo tempo, é muito interessante também você chegar e reler, relembrar, reconquistar, né, aquele sentimento, aquele pensamento que você teve no passado, e ao mesmo tempo você ter novas ideias ali, reanalisando materiais que você leu há um determinado tempo atrás. E vocês, meus queridos amigos e amigas, vocês têm o costume de reler? Qual que é a sua relação com os gibis que você já leu? Você coloca na estante e nunca mais mexe?
ou simplesmente você separa um tempo ali, depois de algum tempo, para você reler e encontrar novas aventuras num gibi que você não imaginava. Deixa aí seu comentário, eu vou ficar muito feliz de interagir com você, tá certo? Aproveite e inscreva-se no canal agora mesmo. Se inscrevendo você vai perder nada, na verdade, né? E para você não perder nada, você tem que ativar o sininho, que aí o YouTube vai lá mandar uma notificação para você, tá certo? Considere se virar membro. Virando membro do canal, você vai me ajudar por um preço baixinho ali, ó, R$2 ou R$5, basicamente, para eu pagar a internet aqui para poder fazer esse vídeo, entregar esse vídeo para vocês. E também eu pretendo fazer uns bagulho exclusivo, mais exclusivo. Eu faço vídeo antecipado, né? Só que eu quero fazer umas lives, quero fazer algumas coisas com vocês aí, pra gente poder trocar uma ideia, quem sabe reler um gibi juntos aí, ou algo parecido também, né? E deixa eu ver o que mais. Ah, deixa o seu like, né? Deixa o seu like. E até o próximo vídeo aí do Nerd Mochilinha. Eu fico por aqui. Um grande abraço e um tchau da Suquita aqui, que resolveu aparecer em mais um vídeo. Dá tchau, Suquita.